Aí, boa noite a todos. Então, essa é a aula do módulo 12 do curso CCNA1 da Cisco. Esse módulo fala sobre endereçamento IPv6. Os objetivos desse módulo: implementar um esquema de endereçamento IPv6, entender como fazer um esquema de endereçamento, divisão de redes e tal, de maneira meio que similar ao que a gente fez com o IPv4, aquela questão das divisões em sub-redes e tudo mais. Principalmente para a gente entender qual a lógica e como isso funciona no IPv6 também. Tá? Os tópicos desse módulo são 5, 6, 7, se eu não me engano, 7, 8 tópicos, na verdade. A gente começa falando dos problemas do IPv4, a gente até já teve alguns comentários sobre isso, já conversamos um pouquinho. Tá? Como funciona a representação do endereço IPv6, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, o que quer dizer aquela montoeira de número todo. Tá? Quais são os tipos de endereço IPv6, configuração estática do GUA e do LLA, endereçamento dinâmico, tá? E endereçamento dinâmico GUA, né? Global Addressable, faltou uma letra na sigla aí. Endereçamento dinâmico para LLA, endereço multicast e como que funciona subredes em uma rede IPv6, tá? Então, esses são os tópicos que a gente vai ver nesse módulo. Então, quais são os problemas do IPv4? O que deu? Como é que a gente precisou desenvolver um novo IP aí? Então, o IPv4 está ficando sem endereços. Os endereços estão no fim. E o IPv6 é o sucessor do endereço IPv4. Tá? Para começar, ele tem um espaço de endereçamento muito maior. Ele tem muitos endereços a mais que podem ser utilizados. Tá? Aqui do lado vocês estão vendo esse mapinha mundi aqui com as organizações que fazem o controle dos IPs, e tem a previsão, né, ou quando que se esgotaram os IPs V4. Isso leva em consideração também que a distribuição dos IPv4 não foi algo dividido de maneira igualitária. Tá? Então, não quer dizer que a América Latina tem exaustão do IPv4 em abril de 2011, quer dizer que gastou mais rápido. Não, quer dizer que a América Latina recebeu muito menos IPs também. Tá? Mas se a gente for ver aqui, nós já temos no mundo todo uma situação de exaustão né, de todos os endereços IPv4 disponíveis em uso. Por isso que todos os provedores aí utilizam técnicas e mais técnicas para reaproveitar, para colocar cada vez mais clientes em um endereço IP só, de maneira que ele possa, né, manter essa conectividade IPv4 funcionando, enquanto não são todos os serviços que funcionam em IPv6. Tá? Desenvolvimento de IPv6 também inclui correções para as limitações de IPv4 e outros aprimoramentos. Então, teve algumas coisinhas que eles notaram. Puxa, isso aqui não é o ideal no IPv4. Isso aqui foi planejado lá quando o IPv4 foi inventado, há 30, 40 anos, e, putz, não precisava de fazer dessa forma, sabe? Então, teve vários probleminhas que eles foram detectando ao decorrer, né, do tempo, com o uso do protocolo, e isso foi melhorado também no IPv6. Então, isso quer dizer que a gente tem no IPv6 não só a solução para o problema de esgotamento de endereços de rede, tá? Mas também melhorias na forma de funcionamento do protocolo, que acaba por tornar a tua rede um pouquinho mais eficiente. Lógico que isso não quer dizer que você vai ter, passei a usar IPv6, vou ter 20% de aumento né, no desempenho da minha rede. Não é assim, mas ela se torna um pouco mais eficiente também. Com uma população cada vez maior na internet, o espaço de endereço IPv4 limitado, problemas com NAT, que é a forma, né, de solução, ou seja, NAT,
que os provedores usam para colocar mais clientes em um IP só, e uma internet das coisas que está cada vez se expandindo mais, cada vez mais dispositivos estão conectados na rede. Antigamente a gente contava quantos usuários tinha na rede, agora a gente conta em dispositivos, porque dependendo do usuário tem 10, 15, 20 dispositivos ligados em uma rede. Tá? E aí isso marca o início de uma necessidade de transição para IPv6. Tá? Não foi algo que foi decidido, é algo que acaba sendo imposto porque a internet iria parar em algum momento a sua expansão por falta de endereços novos para utilizar. Tá? Tanto o IPv4 como o IPv6 vão coexistir por um bom tempo. Tá? A gente não tem previsão de quando o IPv4 vai ser desligado. Provavelmente isso nunca ocorra. Tá? Assim como a gente tem a TV analógica, acho que agora com a transição total para digital até foi desabilitada. Mas isso levou muito, muito, muito tempo. Da mesma forma, o IPv4, eu acredito que ele vai mais 10, 20 anos rodando na internet, só que cada vez menos comunicação rodando através dele, conforme os clientes e os serviços forem migrando para IPv6, esse tráfego IPv6 vai acabar se tornando cada vez maior, até que vai chegar num ponto onde vai ficar somente o IPv4 como uma forma de legado, né? Hoje a gente pode dizer que ainda a maior parte do tráfego na internet ele funciona em IPv4. A ETF criou vários protocolos e ferramentas para ajudar os administradores de rede a migrar as redes para IPv6. As técnicas de migração podem ser divididas em 3 categorias. Por que isso é necessário, pessoal? Porque, basicamente, se um servidor tiver só o IPv6 funcionando, alguém que tenha só o IPv4 em casa não consegue acessar. Tá? Isso sem alguma ferramenta que permita né, essa comunicação. Nativamente ele não consegue. Então, para isso foram criadas algumas ferramentas para facilitar essa transição de quem tem IPv4 para o IPv6 ou dos serviços que estão rodando em IPv4 para que eles possam adotar o IPv6 também. Tá? O primeiro deles é a pilha dupla. Tá? É funcionar tanto o IPv4 quanto o IPv6 em todos os dispositivos, em todos os serviços. Então, quando você acessa www.google.com, se o teu computador estiver funcionando em IPv6, ele provavelmente vai acessar o Google por IPv6. Se o teu computador não estiver funcionando com IPv6, ele vai funcionar em IPv4. Tá? E a grande maioria do tráfego na rede hoje passa por, né, dos serviços e dos acessos, né, dos clientes, tem pilha dupla funcionando, ou seja, tanto IPv4 quanto IPv6. Tá? Tunelamento é uma forma de transportar o IPv6 por dentro de uma rede IPv4. Então, se o cara só tem IPv4 e precisa acessar uma rede, né, um destino que tem IPv6, isso pode ser feito através de um túnel. O pacote IPv6 ele é encapsulado dentro de um pacote IPv4. Fica quase uma gambiarra. E aí, quando chega lá no final, desempacota-se IPv4 e aí nota, opa, é um pacote IPv6. E aí é tirado isso de dentro desse túnel que é criado para fazer o acesso. Tá? E o NAT64, que é através da tradução, permite que alguns dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem, e aí sim de uma maneira quase que natural, tá? Com dispositivos habilitados só para IPv4, usando uma técnica de tradução, onde ele vai pegar o IP que ele quer acessar e vai fazer a tradução. Ele quer acessar o IP 200.10.10.10. Então, isso vai cair em uma tabelinha, em um roteador, em algum lugar que vai dizer, 210.10.10 vai transferir para o IPv6 tal. Tá? E na volta a mesma coisa para fazer essa tradução do pacote, né? Esse encaminhamento do pacote de uma para a outra rede. Tá? Mas, aqui temos uma observação aqui embaixo. O tunelamento e tradução são para transição para o IPv6 nativo e só devem ser usados quando estritamente necessário. Tá?
A gente não recomenda que se use tunelamento, não recomenda que se use tradução. A principal ferramenta, o principal método de você entrar no IPv6 é tendo o IPv6, que a maioria dos provedores do mundo já está, né, já está trabalhando com eles, e aí tendo a pilha dupla para garantir que caso você vá acessar algum serviço legado, não dá para chamar de legado porque IPv4 ainda está ativo, tá? Mas se você vai acessar algum serviço que não tenha, por exemplo, suporte a IPv6 ainda, aí o teu computador vai tomar essa decisão. Ah, esse serviço só tem IPv4, então eu vou me conectar com ele por IPv4. Tá? Então, eu ainda colocaria aqui nesse quando necessário, colocaria aqui no meio mais uma palavrinha dizendo quando estritamente necessário, que é um serviço que adiciona processamento, adiciona um atraso à rede, tem que ser configurado, tem que ser mantido, é um equipamento que vai ficar rodando isso. Então, é um ponto na rede que a gente não costuma, né, é, não costuma gostar que esse tipo de coisa, né, até por se tratar quase de uma gambiarra. Então, por isso que não é recomendado. Os objetivos devem ser a comunicação IPv6 nativa. Justamente por quê? Porque tanto na tradução quanto no tunelamento, sai o IPv4, chega algum momento, sai o IPv6, chega algum momento ele entra por dentro do IPv4, tá? E lá no final ele sai IPv6 de novo. Então ele começa num protocolo, passa para o outro e depois volta para o seu destino. E no NAT, mesma coisa. Ele começa no IPv6, ou no IPv4, e vira IPv6 em algum ponto. Tá? Aí é entregue como IPv6 para o seu destino, na volta, volta IPv6 e é transformado para IPv4. Então, essa transição, essa mudança de estado de uma versão para outra, é algo que a gente não recomenda, e por isso recomendamos somente a pilha dupla. Por quê? Porque na pilha dupla sai IPv4 e chega IPv4. Sai IPv6 e chega IPv6. Tá? Então, isso é algo bem importante. O objetivo, IPv6 nativo da origem até o destino. Não dá para fazer IPv6 nativo da origem até o destino, então usa IPv4. Não traduz ele no meio do caminho. Representações. Vamos desfazer essa bagunça aqui um pouquinho. O endereço IPv6 tem 128 bits e são gravados, são representados em hexadecimal. Tá? Então, isso aqui é um endereço IPv6. Ele é dividido em 8 grupinhos, divididos por 2 pontos em cada um deles. 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, todos divididos por 2 pontos, 8 blocos de 4 dígitos hexadecimais. Isso quer dizer que em cada espacinho disso aqui, eu posso ter um número que vai de 0 a 9 ou uma letra que vai de A a F. Tá? Por isso que aqui está bagunçado no meio. 0DB8, 00A3. Tá? Então, são todos esses. Esse é o comprimento, esse é o tamanho do endereço IPv6, e é assim que ele é representado. O formato preferencial para descrever o endereço IPv6 é esse. Então, esse é o formato cheio, é o formato que a gente deveria utilizar sempre. Tá? No IPv6, um exteto, ou extet em inglês, é o termo não oficial usado para se referir a um segmento de 16 bits. Então, cada bloquinho desses aqui é um exteto. Tá? Cada bloquinho é o que a gente chama de um exteto e cada um tem 16 bits. Tá? 16, 32, 64, 128. Tá? 128 bits no total. Beleza? Se vocês puxarem pela memória a aula anterior, ou né, todo mundo deve lembrar o endereço IPv4 de cabeça, vocês vão ver que a primeira mudança é essa. Não, o IPv4 é muito menor. Não tem esse negócio de hexadecimal no meio. É de 0 a 255, 4 bloquinhos. Tá? Aqui nós temos muitos endereços a mais. Tá? E esse é o formato preferido para representar ele.
Porém, é um tamanho um pouco difícil da gente lembrar de cabeça. Qual que é o teu endereço IPv6? É 2001, 0DB8, 0000, 1111, 0000, 0000, 0000, 0200. É meio chatinho, né? Anota aí, faz um ping para mim para testar. Qual é o endereço? 2001, 0DB8, 0000, 00A3, ABCD, 0000, 0000, 1234. Não rola, né? Então, para isso que nós temos as regras de encurtamento do endereço IPv6. Nós temos duas regras básicas que nos dizem como recolher, como diminuir o tamanho do endereço IPv6 para que ele fique menos complicado para nós, seres humanos, de entender. Tá? Não quer dizer que a máquina use assim. A máquina, o aparelho de rede, vai mandar todos os zeros e os uns, os 128 bits, os 128 zeros ou uns, ele vai mandar na rede. Mas para nós, tá? Essas formas encolhidas, né? Abreviadas, ajuda bastante na hora de lembrar as coisas. Tá? A primeira regra diz que em cada exteto eu posso ocultar todos os zeros à esquerda, tá? Menos o último. Então, se forem 4 zeros, eu posso ocultar os 3 primeiros. O último fica. Se não forem 4 zeros, quantos zeros à esquerda tiver, eu posso ocultar. Tá? Então, por exemplo, 01AB, eu oculto 0. Fica só 1AB. 09F0, reparem que eu só posso ocultar os da esquerda. Se eu ocultar os da direita também, aí fudeu. Aí ele não vai ter como saber se é 09F0, se é 009F. Tá? Então, aqui eu só posso ocultar esse aqui. Então, fica 9F0. 0A00, A00. 00AB, AB. Tá? Então, é a primeira forma da gente ocultar valores dentro do endereço IPv6. Então, se a gente pegar esses exemplos aqui, ó, o que, que eu posso ocultar? Esse zero eu posso ocultar, esses 3 zeros 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 eu posso ocultar e esse zero eu posso ocultar. Tá? Então, se eu falar para alguém, ó, faz o ping aí para mim, qual que é o endereço? 2001, 2.db8, 2.0, 2.111, 2.0, 2.0, 2.0, 2.200. Tá? Então, isso já me facilita na hora de falar esse endereço. No de baixo, mesma coisa. Só os zeros à esquerda, só que eu tenho que deixar pelo menos um. Tá? Aqui tem um espaço, mas é erro de alguém que digitou, então não existe esse espaço. Tá? Oculto esses 3 zeros, oculto esses 3 zeros, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, primeira regra de simplificação do endereço IPv6, quando eu tenho zeros à esquerda, eu posso ocultar eles. Tá? Ele chama o modo não abreviado de modo preferencial. Tá? Sem zeros à esquerda, ele já fica bem mais curto para a gente. A segunda regra, pessoal, é os 2 pontos duplo. 2 pontos... Aqui está errado, né? Não é 2 pontos e vírgula, é 2 pontos duplos. Então, 2 pontos, 2 pontos. Podem substituir quaisquer sequências única e contínua de um ou mais extetos de 16 bits, que são tudo zero. 2 pontos duplos podem substituir qualquer sequência única e contínua de um ou mais extetos, o exteto cheio, que consista em 4 números zero. Então, se eu tiver 0000, eu posso ocultar aquilo ali e trocar por 2 pontos. Tá? Por exemplo, eu não vou usar esse exemplo aqui. Deixa eu ver se aqui tem um melhor para a gente. Não melhora muito, não. Tá, então olha aqui. Ele não substitui. Eu queria um exemplo que substituísse só um zero por 2 pontos duplo. Tá?
mas aqui não tem. Esses exemplos aqui, todos ocultam mais de um. Então, o que eu vou explicar para vocês? Esse zero aqui, ele está representando que nessa casinha, nesse sexteto, tem 4 zeros. 0, 0, 0, 0. A gente abreviou, tirou os 3 primeiros, ficou um zero só. Tá? Mas isso aqui são 4 zeros. Isso aqui são 4 zeros também. Isso aqui são 4 zeros também. Então, como eu tenho 3 blocos de 4 números zero aqui, eu posso ocultar esses 3. Eu corto fora esses 3 números zeros e deixo só os 2 pontos, não tem espaço de novo, tá? Deixo só 2 pontos para representar. E agora sim meu número fica bem menor. Esse IP daqui é exatamente a mesma coisa que esse IP de cima, só que abreviando. Tá? Só que aí a gente tem algumas regrinhas para não ter problemas. Tá? Vamos aqui. Voltei 2 slides. Vamos fazer essa abreviação dos 2 pontos duplos nesse primeiro IP aqui, ó. Nesse aqui. Reparem que aqui eu tenho um bloco de 4 números zeros. Né? Aqui eu tenho mais 3 blocos de 4 números zeros. Deixa eu ver se eu consigo... Aí. Apareceu meu bloco de notas para vocês aí, né? Então, o meu endereço IP é 2001 0DB8 0000 111 0000 0000 2 pontos 0200, tá? Eu tenho dois blocos que eu pintei de amarelo que eu posso escolher qual deles que eu vou abreviar, tá? Mas eu não posso abreviar os dois, porque senão não tem como ter certeza, não tem como fazer o caminho inverso. Então, esse endereço IP aqui, eu posso escolher, tá? Primeiro vamos fazer tirar os zeros à esquerda, só para a gente ficar DB8, 2.0, 2.1, 2.0, 2.0, 2.0, 2.200. Então, ó, abreviei ele aqui. Eu posso escolher agora, para fazer a segunda regra, comer esse zero aqui e deixar 2 pontos. Tá? Posso escolher abreviar ele assim. Ou eu posso escolher deixar esse zero aqui e abreviar esses 3 sextetos aqui. Tá? Por quê? Porque contando quantos sextetos sobraram, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 sextetos aqui. Eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O teu protocolo, qual receber esse pacote, ele vai, né, ou para, digamos assim, nós desenhamos isso aqui, passamos para alguém, tem como saber quantos sextetos foram ocultos aqui. Ah, eu tenho 5, são 8, faltou o quê? 3 números zeros. Tá? Eu tenho como remontar esse pacote, esse endereço sem ter dúvida. Agora, se eu resolver abreviar tanto aqui quanto aqui, aí eu não tenho mais como ter certeza. Se eu passar esse endereço para vocês e dizer, né, expandam esse endereço, vocês têm várias opções. Vocês poderiam, ó, vamos jogar aqui para baixo. Vocês poderiam fazer 0 aqui e 1, 2, 3 aqui. Vocês poderiam fazer 0, 0 aqui e 0, 0 aqui. Vocês poderiam fazer 3 zeros aqui e só um zero aqui. Então, eu nunca posso ter 2 conjuntos de 2 pontos. Porque aí sim eu quebrei esse meu endereço. Eu não tenho mais como saber qual é o endereço de verdade. Tá? Então, eu posso escolher. Opa, eu tenho 2 blocos
2 blocos que são abreviáveis. Eu vou escolher qual deles eu vou usar. Normalmente se abrevia o maior deles, tá? Independente da posição. Da mesma forma, no de baixo, eu tenho aqui 4 zeros e aqui 8 zeros. 2 hextetos cheios de zero. Então, eu vou escolher, nesse caso, abreviar este aqui, tá? Então, são as duas regras, e isso cobra em prova, tá, pessoal? Então, é bom que vocês, primeiro, lembrem as regras, e segundo, peguem alguns endereços, peguem alguns endereços na internet, aí, endereço IPv6, exemplos de endereço IPv6. Pega alguns desses endereços e faz os dois processos, porque ele pergunta as duas coisas na prova, tá? Ele te dá um endereço preferencial, tá? E te pergunta qual que é o formato mais abreviado desse endereço preferencial. E aí você tem que saber, eu vou te excluir os zeros à esquerda e vou pegar esses 3 blocos de zero aqui e vou substituir por 2 pontos duplos, tá? E aí o meu resultado vai ser esse. Ou ele vai te dar um modo compactado e vai pedir para você descompactar esse endereço IPv6. Tá? Isso vai cair em 3, 4 perguntas aí tranquilamente. Tá? Então é importante que vocês lembrem-se das duas regras, de quando aplicar e desse detalhe aqui. Só pode ser utilizado uma vez em um endereço. Apareceu alguma opção onde eu poderia fazer 2 vezes, eu não posso. Eu tenho que escolher e fazer uma vez só. Beleza? Beleza, já sabemos o que é o endereço IPv6 e qual que é o formatinho deles. Agora, se vocês verem um endereço, uma tripa dessa aqui, vocês já... Opa, é um endereço IPv6. Tá? Só para vocês terem né, a noção, vocês já reconhecem alguns tipos de endereço. Tá? Se eu colocar para vocês, por exemplo, esse endereço aqui, vocês já, só de olhar para ele, opa, é um endereço IPv4. Se eu pegar um endereço assim, vocês já vão entender, opa, é um endereço IPv6. Tá? Se eu pegar um endereço assim, vocês já vão entender que é um endereço MAC. Então, são coisas que vocês vão se apropriando e que vão permitir que vocês vão tendo entendimento cada vez maior da rede de como ela funciona. Tá? Tipos de endereço IPv6. Já reconhecemos o endereço IPv6, vamos ver quais são os tipos dele. Basicamente, são 3 grandes categorias. Por que grandes categorias? Porque eu tenho depois subdivisões. Tá? Eu tenho outras divisões que eu posso, né, fazer essas divisões nos meus endereços. A primeira delas, unicast, dividido em unicast, multicast ou ncast. Tá? Unicast é a mesma coisa do endereço IPv4. Tá? O endereço unicast identifica uma interface em um dispositivo habilitado para IPv6. Então, a minha placa de rede está habilitada e está com o endereço IPv6. Esse endereço IPv6 que vai ali, muito provavelmente, é o endereço do unicast. Tá? O endereço único que representa só uma interface. Tá? O endereço multicast é aquele endereço quando eu quero enviar um único pacote para vários destinos. Tá? Para vários destinos diferentes. Então, no IPv4 nós tínhamos 2 categorias aqui, que era o multicast e o broadcast. Tá? Um que ia para vários, né, 2, 3, 5, 10 ou todos, e o outro que ia para todo mundo, ponto. No IPv6 nós não temos essa opção do broadcast. O broadcast ele se tornou um multicast, então foi englobado dentro, mais uma categoria dentro do multicast. Tá? Mas é um endereço
que é usado para enviar um único pacote para vários destinos. Vou mandar um pacote para 4, 6 dispositivos, coloco o endereço multicast. Tá? Ou um endereço Ncast é um endereço IPv6 unicast, mas que tem uma característica interessante. Ele pode ser atribuído a vários dispositivos. Tá? Um pacote enviado para o endereço de Ncast é roteado para o dispositivo mais próximo que tenha este endereço. Tá? Mais próximo e não necessariamente para todos. Tá? Então, aqui, a gente já tem nativamente dentro do IPv6 uma forma de fazer meio que um balanceamento de carga, né? Ou algumas opções avançadas usando o endereço Ncast. Tá? Imagina que eu tenho aqui o quadradinho é um switch, tá? Tenho 3 switches na minha rede. Aqui eu tenho alguns computadores. Tá? Os quadradinhos vermelhos são os computadores. Aqui eu tenho um servidor de internet, por exemplo. Aqui eu tenho um servidor de internet e aqui eu tenho outro servidor de internet. Poderia ser aí o gateway, o proxy da tua rede. Colocando um endereço de Ncast nesses roteadores, nesses dispositivos, quando este computador aqui se comunicar com este dispositivo, que os dois têm o mesmo endereço, é o endereço do Ncast. Quando esse aqui se comunicar, vai chegar no roteador e o roteador vai ver, opa, vou encaminhar para cá. Tá? Por quê? Porque ele está conectado diretamente nessa porta aqui. Quando este aqui se comunicar, ele não vai fazer todo esse caminho aqui. Ele vai se comunicar com o mais próximo. Tá? Então, são algumas formas, algumas técnicas avançadas de você fazer coisas diferentes dentro da tua rede. Tá? Ao contrário do IPv4, o IPv6 não possui um endereço de broadcast. No entanto, há um endereço multicast para todos os nós, que é a mesma coisa, tá? Mas não é uma categoria à parte. Tá? Então, é a mesma categoria. Esse aí já foi uma das melhorias. Tá? A ideia é, o IPv4 usava broadcast para muita coisa. E aí, broadcast ia para todo mundo tinha que desempacotar até chegar na camada correta, verificar se era para ele ou não, descartar. Ao utilizar um endereço de multicast para essas finalidades, eu já posso descartar esse pacote muito mais cedo. Quando eu pego o endereço IP de multicast e identifico para mim na camada 3 mesmo que ele não é do meu interesse, eu já descarto ele ali mesmo. Eu não preciso pegar a camada acima para ver para qual aplicativo que deveria analisar esse pacote. Tá? E aí nós temos o comprimento do prefixo IPv6. Vocês devem se lembrar que no IPv4 a gente também tinha o comprimento do prefixo, que basicamente é uma maneira de representar a máscara. Né? Barra 24, barra 16, barra 8, barra 25, barra 26. Então, era uma maneira diferente, uma notação diferente de representar a máscara da minha rede. Outra notação seria 255.255.240.0. Outra notação. Aqui nós não utilizamos uma máscara, nós utilizamos somente o comprimento do prefixo. Tá? Nesse caso, então, nós utilizamos a barra. Barra e um número para identificar a parte da rede de um endereço IPv6. Então, se eu uso uma rede barra 64, quer dizer que os 64 primeiros bits são a parte do meu endereço da minha rede. E o restante são as partes do endereço dos dispositivos, dos hosts da minha rede. Tá?
O comprimento recomendado de prefixo IPv6 para LANs e para a maioria dos outros tipos de rede é /64. Tá? Enquanto no IPv4 nós tínhamos aquela mixaria, aquela mesquinharia de ficar calculando, são 60 dispositivos, então vou pegar uma rede que cabe 62. Não, mas aqui eu preciso do IP que só... Aqui a recomendação já é usar /64, que /64 é um formato que vai te dar milhões de endereços, mesmo que você vá fazer subredes. Tá? Então é interessante a gente já ver de cara essa mudança. Aqui a gente não fica contando endereço, eu preciso de 12 endereços IPv6. Não, pega um /64 ali, fechou. Tá? Os provedores te dão prefixos menores para te dar blocos menores de IPv6. Mas mesmo assim, esses blocos menores são muito, infinitamente maiores do que os blocos que você ganha, né, que você compra do teu provedor quando você contrata um IPv4, por exemplo. É altamente recomendável usar um ID de interface de 64 bits para a maioria das redes. Tá? Isso ocorre porque a configuração automática de endereço sem estado, também chamada de SLAC, usa 64 bits para ID de interface. Tá? Então, sempre que eu falar em ID da interface, eu estou falando do que sobrou do meu endereço IP. Tá? Esse aqui é o meu ID da interface. Esse aqui é o meu endereço da rede. Tá? Então, esse nome vocês vão notar que vai aparecer algumas vezes. Tá? ID da interface. No IPv4, se a gente queria ter uma configuração automática de endereços, eu precisava ter um servidor DHCP rodando na minha rede. Tá? E aí o servidor DHCP tinha configurado dentro dele quais IPs ele disponibilizaria para as máquinas. No IPv6 também existe o DHCP v6, mas existem outras formas de calcular, de fazer uma configuração automática sem a necessidade de ter um servidor, tá? Como por exemplo o Slack. E aí ele vai fazer um cálculo para chegar nesse ID da interface que faz parte dessa aula. Então a gente já chega lá. Tá? Também facilita criação e gerenciamento de subredes. Tá? Além do que, tá sobrando endereço aí, bicho. Vamos usar esse negócio. Ao contrário dos dispositivos IPv4, que tem um único endereço, qual que é o endereço da tua máquina? Meu endereço é 92.168.0.3. Qual que é o teu endereço IPv4 válido? O público. É 200.19.26.35. Cada interface tem um endereço. Tá? As interfaces IPv6 normalmente têm 2 endereços. Tá? Um endereço unicast global, GUA, e um endereço de link local, LLA. Tá? Então, cada interface, algumas podem ser configuradas com um endereço só, mas cada interface deveria ter esses 2 endereços IPv6 configurados nela. Tá? O endereço GUA é semelhante ao endereço IPv4 público. São endereços de internet roteáveis e globalmente exclusivos. Por quê, pessoal? Apesar de que muitos provedores não usam o IPv6 da maneira correta, já vou explicar por quê. A ideia é, quando eu contrato, assinei o meu provedor aqui na minha casa, ele me deu um bloco IPv6, tá? Me deu, sei lá, 512 endereços IPv6. Tá? O correto é que cada dispositivo ganhe um endereço IPv6 válido. E aí, quando eu vou me conectar, por exemplo, alguém vai se conectar no endereço do meu videogame. O meu videogame tem um endereço válido roteável. Então, o pacote vai chegar, vai para o meu roteador e o roteador já sabe para quem que é. Para o meu videogame. Tá? E encaminha esse pacote. Por exemplo, eu vou jogar na rede com alguém. Tá?
não necessitando do NAT. O NAT é aquela tabelinha que vocês já devem conhecer. Ah, quero jogar um joguinho com alguém, está pedindo para mim liberar algumas portas no NAT. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o pacote chegava no meu roteador, não era para o roteador, era para alguma das máquinas que está dentro da minha casa. E aí eu configurava, viu? Se chegar um pacote aí na porta 1619, encaminha para o meu computador aqui, que sou eu tentando jogar com os meus parceiros. Certo? Então, isso é um NAT. Uma tabela que faz essa tradução. Opa, chegou na porta 80, beleza, porta 80 eu quero encaminhar para esse servidorzinho de internet, de página aqui. Tá. Então eu precisava ter as conexões usando o IP válido, e aí eu precisava traduzir quando que esse IP válido era para um ou para outro dispositivo. No IPv6, essa comunicação já não é feita com o IP válido, porque todos os IPs deveriam ser válidos, todos os IPs são válidos, desde que estejam, né, na range do GUI. Então, quando alguém conectar lá no meu IP que está configurado no meu servidor de páginas, o roteador já sabe, vai chegar no meu roteador e o meu roteador vai encaminhar para o meu servidor de páginas, sem que haja a necessidade de qualquer tipo de tabelinha no meio para descobrir para qual lado vai. Tá? Então, assim que deve funcionar. O estranho é que alguns provedores não entendem muito bem, às vezes, isso. Por exemplo, o meu aqui em casa, ele me deu IPv6, mas ele me deu IPv6 dinâmico, digamos assim. Cada semana, cada mês muda o meu endereço IPv6. O que não faz sentido algum. Eu não sei se eles estão reaproveitando o endereço IPv6, ou por quê, se tem alguma explicação técnica para isso, mas eu não conheço. Eles estão indo contra a ideia do IPv6, que é justamente, opa, esse endereço IPv6 é sempre o servidor de páginas do Davidson. Ah, Sabe por que faz sentido, Davis? Pode falar. Faz sentido pela seguinte forma. Se eles te deram o endereço IPv6 fixo, você vai conseguir rodar um servidor com IP fixo. Você vai conseguir rodar um servidor de internet normal. Para isso, existe uma outra categoria que se chama link dedicado. E no link dedicado, eles vão te fornecer um endereço IPv6 fixo, porque o seu custo do serviço é bem superior a um compartilhado. Porque te garante banda de up, de down, 100% do tempo e tal. Então, por isso que eles evitam de você ter um endereço Sim, fixo. eles me vendem e acabam usando essa mudança do IP para fazer uma regulação do serviço que eu vou rodar, né? Que É, em teoria eles poderiam regular de outra forma. Eles poderiam regular num contrato e dizer, ó, você não pode rodar servidor de páginas na tua casa, pois é, né? pois é. Então, essa divisão faz sentido realmente, como de uma maneira mercadológica, digamos assim, mas Sim, não faz sentido quando você bate isso com o planejamento de IPv6. O planejamento de IPv6 é justamente ter esse roteamento bem definido na internet. Mas sim. realmente é uma das formas deles controlarem isso, né? De É, controlar isso. porque senão cada um, apesar que você contorna isso com o Dynamic DNS, né? Só que daí você vai ter um endereço, não vai ter o teu endereço lá, davidson.com.br, vai ter um davidson.noip ou qualquer outro tipo de serviço, né? Sim, sim. Tanto É. que no meu IPv6 que eu tenho aqui, eu tenho fixo e tenho um dinâmico. No dinâmico eu consigo acessar com o NoIP também. Eu tenho um backupzinho onde se cair o link principal eu conseguir entrar, né? Uhum. E daí eu uso com o NoIP. Funciona de boa. Só É que é a aquela solução, coisa, né? você tá, né, quando uma conexão na internet para o usuário de casa, o usuário final, tal, ela sempre vai ser compartilhada. Por Sim, isso que o valor é muito inferior a um link dedicado. inferior, né? O que facilitaria, por exemplo? Ah, hoje eu posso comprar aqueles servidores de câmera que ele já faz todo o compartilhamento para
a internet, né? Exatamente. Então, Exatamente. aí ter um IPv6 fixo dentro da minha casa seria interessante, né? Sim, Sem ter esse giro. Eu teria que utilizar alguma forma de DNS dinâmico para ter um endereço fixo para isso, né? Mas isso. o IPv6, como foi planejado para isso, seria uma solução bem legal também, né? Sim, com certeza. Seria muito mais fácil e prático, né? Simplesmente colocaria teu servidor de câmera lá, acessaria pelo teu IP, ou registrava um domínio em cima daquele IP e acabou-se. 30, 40 pila no ano, né? Para poder Pois deixar o IP é, rodando, o registro rodando, então só que seria infelizmente interessante, né? as regras mercadológicas te impedem de fazer isso, de ter isso, né? O que que eu o que que acontece? Se você pegar no contrato e colocar esse tipo de limitação, acaba sendo um impeditivo para o cliente. O cliente vai olhar aquilo e vai, pô, mas ele está bloqueando para que eu não abra um servidor de página. Por que que eu não posso? Já que está descrito no contrato. Então, a forma de fazer esse tipo de bloqueio tecnologicamente não funciona, mas eu não escrevi isso em lugar nenhum, né? Não É. dá porque, pô, a forma da tecnologia. Não, mas, A né? tecnologia suporta de boa. Você pode oferecer endereço IPv6 estático, tanto com Slack quanto outra forma que eu não lembro lá. Qual que é? É, Slack? DHCPV6, não é? Ah, negócio IPv6. Você pode fixar dinâmico, fixo. Fixo. Pode deixar fixo. Você fixa pelo MAC do roteador do cliente e tal, e E deixa fechou. fixo. Da Copel eu vejo muita reclamação disso na internet. Eu vejo muita gente reclamando. E a resposta deles é justamente que não existe serviço de IPv6 fixo ainda nessa categoria de contrato da Copel. Ah, Então eles não querem, eles não querem fixar, só isso. é porque o que que acontece? O IPv4, né? Pô, o cara que é um IPv4 fixo, eu cobrava. Pô, como é que eu vou dar um IPv6 fixo sem cobrar, né? Então, essa é uma diferença bem maçante, né? É verdade. Então, bora lá. São endereços roteáveis e globalmente exclusivos. A ideia tem tanto endereço no IPv6 que vai ter um endereço para cada dispositivo aqui em casa, para cada dispositivo lá no Instituto Federal, para cada dispositivo na Uniguaçu, para cada dispositivo na Prefeitura de União da Vitória, para cada dispositivo na Prefeitura de Porto União, para cada dispositivo no mundo, sem que eu precise fazer esse reaproveitamento, esconder dispositivos vários atrás de um IP válido, com vários IPs inválidos, públicos e privados, vocês já estudaram isso. Tá? Então, são globalmente exclusivos. Tá? E aí, nós temos o LLA, que é o endereço do link local. É obrigatório para todos os dispositivos, então o LLA é obrigatório. O GUA não é obrigatório. Se você não tem um provedor na internet te dando um endereço GUA, você, mesmo assim, pode ter a tua rede interna funcionando com IPv6, sem problema nenhum, tá? Usando um link local. Tá? É usado para se comunicar com outros dispositivos dentro da mesma rede interna. Então, olha só, quando eu aqui em casa estou utilizando o meu computador e mando imprimir na minha impressora, se os dois estiverem funcionando em IPv6, ele vai utilizar o endereço IP LLA, o endereço IP interno da minha rede. Tá? E aí, quando eu vou comunicar, por exemplo, com o servidor da Google, aí não. Aí o meu computador vai usar o seu IP GUA e vai usar o IP GUA do servidor da Google. Tá? Então, essa é a diferençazinha básica. Por isso que algumas aulas atrás, quando a gente fez aquela simulação de como é que funciona a descoberta de vizinhança, o ND, no IPv6, havia aquela troca. Às vezes o roteador se comunicava com o computador usando um IP, que começava com FE, por exemplo. E às vezes, quando ele ia se comunicar com outro roteador, ele usava outro IP, que aí era o IP externo. Tá? Então, endereços IPv6 Unicast global
unicast, GUA, link local, endereço de loopback ou não especificado, 2.2.1. Então, se eu mandar um ping para 2.2.1/128 ou 2.2.1, ele vai pingar eu mesmo. É a mesma coisa que eu pingar o 127.0.0.1. Tá? E aí o único local que tem esse range é DFC até FD. Tá? Então, nós temos algumas e os endereços ainda para serem utilizados de maneira, nós vimos ali atrás, em tunelamento ou em tradução de endereços IPv4, na forma de NET. Tá? Então, bora lá. Achei que tinha pulado um slide, mas não pulei. Uma observação sobre o endereço local exclusivo. Os endereços locais exclusivos de IPv6, tá? Tem alguma semelhança com os endereços privados da RFC, tá? Do IPv4. Mas existem diferenças significativas. Tá? O que ele está te dizendo aqui? Esses aqui são os endereços locais, para ser utilizados somente na conexão local. Eles são utilizados para endereçamento local dentro de um site, dentro de um lugar, dentro de um ambiente, ou entre um número limitado de locais. Tá? Aqui não são. Aqui ele não traduziu, aqui ele deveria ter traduzido. Ele não está falando de site de www.google.com. Ele está falando de local, no Instituto Federal. Tá? Os endereços unique local podem ser utilizados para dispositivos que nunca precisarão ou nunca terão acesso para outra rede. Eu tenho uma impressora que está funcionando no IPv6. Eu preciso pôr o GUA e o LLA nela. Eu não quero que ninguém nunca da internet possa imprimir na minha impressora, que é um problema de segurança. Ótimo, configura só o LLA, só o link local. E aí, fechou? Você não precisa fazer bloqueios, restrições, usuário e senha. Não, ele está delimitado para não receber nada de fora. Então, é algo interessante. Aqui, os endereços privados do IPv4 não tinham necessariamente essa restrição, né? Não são globalmente roteados ou traduzidos para o endereço IPv6 global. Então, diferente do IPv4, que você fazia um mascaramento no teu roteador para acessar a rede externa com um endereço privado, no IPv6 não tem essa. A tua impressora só tem o IP DLLA. Beleza, então se o cara tentar acessar alguma coisa, clicou em update para dar uma atualização de firmware, não vai para o roteador e o roteador vai traduzir, vai jogar essa comunicação para outra rede, para a rede externa. Não vai. Porque a ideia é justamente, não, é para link local. Tá? Muitos sites usam a natureza privada dos endereços RFC 19 e 18 para tentar proteger ou ocultar sua rede de possíveis riscos à segurança. Tá? Esse nunca foi pretendido, nunca foi o uso pretendido para os endereços desse range aqui, que são os unique local. São apenas para conexão local. Tá? Então, não é para isso que eles foram criados. Tá? Diferente de os IPs privados, onde você poderia, no IPv4, você poderia utilizar isso para proteger ou para ocultar um pedaço da tua rede. Não, eu não fiz net nenhum, então acesso externo nenhum vai chegar na minha rede interna, naqueles computadores ali, por exemplo. Tá? O endereço IPv6 unicast global unicast address é globalmente exclusivo e roteável na internet. Tá? Atualmente, apenas GUAs com os 3 primeiros bits de 001 ou 2000 estão sendo atribuídos. Tá? O restante não, é que aqui ficou esquisita essa tradução de novo. Nos endereços binários, tá? Os 3 primeiros bits 001. É isso que ele está dizendo aqui. Ó.
Os endereços que estão sendo distribuídos na internet IPv6 são os que começam com 001. Tá? O que, se eu converter para decimal, são os endereços que vão de 2000 até 3FFF. Tá? Estão sendo atribuídos. Os outros já têm reserva para o futuro. O endereço começa com 4.000. Tá reservado. Do 4.000 até o FFFF, está tudo reservado para uso futuro. Tá? As atualmente disponíveis começam com decimal 2 ou 3. Tá? Então, ou começa com 2 ou começa com 3. Quando você entra em contato para comprar um bloco de endereço IPv6, é isso que eles estão te oferecendo. Tá? Ou seja, apenas 1/8 do espaço total de endereços IPv6 disponíveis. Tá? Ou seja, mesmo nós tendo IPv6 muitos endereços a mais para tudo, ainda assim a gente não está nem pensando em utilizar os outros 7/8. Estamos no primeiro oitavo da quantidade de endereços IPv6 válido. Tá? Eu acho que alguém pensou, bom, já que o IPv4 está acabando e nós vamos aumentar essa parada aí, vamos exagerar muito. E foi isso que eles fizeram. Tá? Então, nós temos reserva suficiente para um futuro, a não ser que nós tenhamos alguma mudança de tecnologia muito drástica, tá? E que a gente tenha, cara, muita coisa conectada mesmo, nós não vamos chegar nem perto de esgotar isso aqui em 10, 20, 30, 50 anos tranquilamente. A não ser que a gente tenha uma mudança do tipo, vou lançar quadrilhões de sensores no oceano que são conectados com a internet e ficam monitorando temperatura e qualidade da água. E mesmo assim, a gente está garantido com isso por muito tempo. Outros planetas, vamos interligar com alguma internet alienígena. A gente tem endereço sobrando para uns par de espécimes diferentes. Tá? Então, esse é o meu endereço GUA. Tá? Só compro se começar com 2 ou com 3. Os demais, eles não estão nem mexendo no momento. Prefixo de roteamento global. O prefixo global de roteamento, né, a parte da rede, é o endereço que é atribuído pelo provedor. Então, quando você contrata um serviço de internet que vai te dar um IPv6 válido, né, um IPv6, a gente acostuma a falar a palavra válido ou privado e público, mas no IPv6 isso não se aplica. Ou ele é global, ou ele é link local. Então, se você vai contratar um serviço que vai ter IPv6, vai ser um global e acabou. Tá? O teu provedor vai te dar uma parte da rede, ele vai te dar um endereço de rede que vai corresponder à rede interna da tua casa. Os IDs de dispositivo dentro dessa rede vão ser definidos ou por você ou por alguma tecnologia de configuração automática. Tá? O prefixo de roteamento global varia dependendo das políticas do teu provedor. Alguns te dão um endereço de rede maior, outros te dão um endereço de rede menor, alguns te dão uma quantidade de endereços de dispositivos maior, outros te dão uma quantidade de endereço de dispositivo menor. Vai variar de provedor para provedor. O campo ID de subrede é uma área entre o prefixo de roteamento global e o ID da interface. Tá? O ID da subrede é usado por uma empresa para identificar subredes localmente. Então, se eu quiser fazer aquele esquema de subredes que a gente fez no IPv4, aí nesse esquema do IPv6 aqui, ele separa uma fatiazinha do endereço para ser o endereço de subrede. E aí o endereço do dispositivo fica um pouquinho, o ID do dispositivo fica um pouquinho menor. Tá? O ID da interface IPv6 equivale à parte do host do endereço IPv4. É altamente recomendável que subredes /64 sejam usadas na maioria dos casos. Tá? O IPv6 permite que endereços de host todos zeros ou todos uns possam ser atribuídos a um dispositivo. O endereço ao zero é reservado como endereço de Ncast do roteador da subnet e deve ser atribuídos apenas aos roteadores. Tá?
LLA. O endereço IPv6 de link local, LLA, permite que um dispositivo se comunique com outros dispositivos para IPv6 no mesmo link, no link interno, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, tá? E somente dentro desse link. Pacotes que têm como origem um LLA ou um destino LLA não podem ser roteados. Chegou num roteador um pacote com origem ou destino LLA, o roteador é obrigado a descartar, não passar para frente, porque se ele fizer isso de rotear esse pacote, de passar para frente, aí é um problema de segurança tremendo. Tá? Então vai quebrar toda a parte de isolamento dos serviços e de máquinas dentro da tua rede. Toda interface habilitada para IPv6 deve obrigatoriamente ter uma LLA, pelo menos uma LLA. Tá? Liguei o computador, configurei IPv6, vai ter um LLA. Tá? Se um LLA não estiver configurado manualmente dentro de uma interface, o dispositivo vai criar um. Simples assim. Os LLAs IPv6 estão no intervalo FE80. Então, FE80, dois pontos, qualquer coisa, são os teus endereços de LLA. Só para traduzir a imagem aqui para vocês, os roteadores usam o LLA dos routers vizinhos para mandar atualizações de roteamento, de tabelas de roteamento. Então, é um dos serviços que utiliza o link de LLA. Os dispositivos, os hosts, usam o LLA do roteador local como o endereço de gateway padrão. Tá? Então, são algumas coisas que ele utiliza. Só para vocês darem uma olhadinha aqui. Ele não está me deixando compartilhar. Fiz 3 minutos de explicação com o áudio desligado. Então, se vocês entrarem na máquina de vocês e derem o ipconfig, vocês vão ver se você tiver o IPv6 habilitado pelo provedor e configurado direitinho no roteador de vocês. Vocês vão ver que vocês têm endereço IPv6, às vezes mais de um, tá? Você tem endereço IPv6 temporário, pode ocorrer também. O link local, tá aqui FE80. Aqui nós temos um ULA, né? Unique Local Address, endereço único local. E reparem que o meu gateway padrão é um endereço bem abreviado, ó, FE80, 2.2.1. Tá? Então ele já me dá toda essa configuração aqui. Se vocês quiserem ver no de vocês, vocês vão ter essa visão também de como que funciona esse endereçamento IPv6. Configuração estática, GUI e LLA. Configuração estática, galera, no host de vocês, vocês vão entrar lá na telinha onde você configura o teu IP e você vai digitar qual IP que você quer utilizar. Tá? Ou em um roteador, você vai utilizar entrar na configuração da interface e vai usar o comando IPv6 address. Tá? IPv6 address e vai colocar o endereço que você quer utilizar aqui. No caso do GUA. Tá?
maioria dos comandos de configuração e verificação de IPv6 do Cisco iOS são semelhantes aos seus equivalentes no IPv4. Em muitos casos, a única diferença é o uso do IPv6 ao invés do comando IP. Tá? O comando para configurar um GUA, IPv6 GUA em uma interface, é IPv6 address, o endereço, a barra e o tamanho do prefixo. Tá? No shutdown para ligar a interface, saiu da configuração e fechou. Nesse caso, nós estamos configurando a Gigabit Ethernet 000 e não colocamos um link local nele. Tá? Colocamos somente o endereço GUA. Tá? No computador é aquilo que eu falei. Entra na telinha de configuração da propriedades, tá? Do IPv6 e você vai ter ali como colocar, definir de maneira fixa e colocar o teu endereço e o endereço do teu gateway padrão e o tamanho do prefixo. Tá? Semelhante a como fazer a configuração do endereço IPv4. O GUA ou o LLA da interface do roteador podem ser usados como gateway padrão. Aqui eu não preciso usar o link local, eu posso utilizar o endereço IP do roteador, o global. Tá? Mas recomenda-se, a melhor prática é usar o link local. Tá? Quando o DHCP v6 ou o Slack é usado, o LLA do roteador será especificado automaticamente como endereço de gateway padrão. Então, nesse caso, ele pega, né, quando eu pegar alguma tecnologia de configuração automática, ele coloca automaticamente o endereço LLA do roteador para gateway padrão. Tá? Configuração manual do LLA permite criar um endereço reconhecível e fácil de lembrar. Tá? Os LLAs podem ser configurados manualmente usando o comando IPv6 address, o IP que você quer utilizar e a palavra link local. Então, quando você coloca o comando no final, o link local, você está dizendo que esse IP vai ser utilizado para link local. Tá? Exemplo mostra comandos para configurar o LLA na interface G000 em R1. Então, aqui ele faz essa configuração. Por que ele está te dizendo aqui que você pode criar um endereço reconhecível? Porque você pode colocar o endereço que você quiser, praticamente. Inclusive, como pode ter letras, a NetAcad sempre brinca, eles colocam no meio do endereço deles ACAD, ACAD. Tá? Você pode colocar o nome, se a tua empresa usar qualquer palavra que só tenha letras de A a F, você pode colocar ali o que você quiser. Faca, B0, 1A, boia, sei lá. Então, você pode colocar valores que te representem alguma coisa. Então, isso é algo interessante. O mesmo LLA pode ser configurado em cada link desde que seja exclusivo nesse link. A prática comum é criar um LLA diferente para cada interface do roteador para facilitar a identificação do roteador e a interface específica. Tá? Então, FE80, 2.2.1, para a parte da rede 1. FE80, 2.2.2, 2.1, a parte da rede 2. Tá? Então, são algumas das coisas que eu posso fazer para garantir que eu tenha uma maior familiaridade com os meus endereços dentro da minha rede. Endereçamento dinâmico para GUAs. Dispositivos obtêm endereços GUA dinamicamente através das mensagens ICMP, tá? Protocolo de troca de mensagens, ICMP-v6. As mensagens de solicitação de roteador são enviadas por dispositivos hosts para descobrir roteadores naquela rede interna. Tá? As mensagens de anúncio do roteador, RA, são enviadas pelos roteadores para informar aos hosts como que eles vão obter um GUA e fornecer informações úteis de rede. Prefixo de rede, comprimento do prefixo, endereço de gateway padrão, endereço DNS, nome do domínio. O RA, anúncio de roteador, pode fornecer 3 métodos diferentes para a configuração de um GUA IPv6. Tá? Slack com um servidor DHCP stateless,
ou um DHCP stateful, sem o Slack. Tá? A gente já vai ver a diferença entre cada um deles. Então, método 1, Slack. O Slack permite que um dispositivo configure um WA sem usar nenhum serviço de DHCP. Então, não precisa ter um servidor DHCP rodando. Tá? Lógico, hoje os próprios roteadores fazem o serviço de DHCP, então você não precisa ter um servidor de DHCP propriamente, né, propriamente dito dentro da tua empresa. Mas, no caso do Slack, eu não tenho nem essa necessidade. Os dispositivos obtêm as informações necessárias para configurar um GUA a partir das mensagens de anúncio do roteador local. O prefixo é fornecido pelo RA e o dispositivo usa o EUI64 ou um método de geração aleatória para criar a sua ID de interface. Tá? Então, ele recebe isso aqui do roteador quando o roteador faz o anúncio, e isso aqui ele tem duas formas de fazer. Ou ele inventa, de maneira aleatória, ou ele usa um algoritmo chamado EUI64 para fazer essa geração. Tá? Como nós estamos falando de um número de 64 bits, a chance de, por coincidência, de um número que já tem dentro da minha rede é bem difícil. Tá? Então, isso, como é de 0 a um número muito grande, a chance de bater é bem difícil. Ou eu uso o algoritmo EUI64. Um RA pode instruir um dispositivo a usar o Slack ou o DHCP sem estado. A mensagem RA sugere que o dispositivo use o seguinte, que eu use o Slack para criar o seu próprio GUI IPv6, de acordo com o que a gente viu aqui. Tá? O aliado ao roteador, que é o endereço IPv6 de origem da mensagem de anúncio de roteadores, como endereço de gateway padrão. Então, tem um roteador mandando uma mensagem de anúncio de roteador, quando solicitado. Quando isso ocorre, o computador foi lá e recebeu. Opa, então já tem o IP aqui do cara que está anunciando. Ó, sou roteador, sou roteador, sou roteador, sou roteador. Então, beleza, ele vai pegar esse endereço IP e já vai aproveitar para utilizar para configurar como gateway padrão. E aí nós temos um servidor de HCP v6 para obter as outras informações de como o endereço, né, as outras informações. Endereço servidor DNS, nome de domínio e todo o restante da configuração que eu quiser. Então, eu posso utilizar esse modo que é o meio termo entre usar o DHCP e usar sem o servidor DHCP. Aqui você faz a configuração do gateway padrão, por exemplo, através de um Slack. Tá? Mas, mesmo assim, ele recebe algumas outras informações, mas não o endereço do servidor DHCP. Então, aqui eu posso usar quando eu quero fazer algumas configurações mais personalizadas, mais diferenciadas, mas eu não quero ter um servidor de HCP controlando qual IP foi para quem, quanto tempo vai ficar. Não, eu não quero saber disso. Então, eu só faço a configuração que eu achar necessária. Tá? E, finalmente, DHCP v6 com estado, stateful. O RA diz para o dispositivo, ó, pega essas informações do DHCP aí, cara, não vai inventar endereço aqui não. Tá? O DHCP v6 stateful funciona de maneira muito semelhante ao DHCP IPv4. Tá? O dispositivo recebe o endereço, tá? O UA, comprimento de prefixo, endereço de servidor DNS e todas as outras informações que forem necessárias. Tá? A mensagem RA de anúncio do roteador sugere que os dispositivos usem o LLA do roteador como endereço de gateway padrão. Então, pode ser utilizado esse gateway padrão como sendo o endereço do anúncio de roteadores. E o restante das mensagens, o restante das configurações, vem tudo do servidor DHCP. Tá? Então, aqui, inclusive, essa mensagem está errada aqui, ó, stateful.
beleza? Então, pega só o gateway padrão da mensagem de anúncio de roteador e o restante pega DHCP. E aí, peguei do RA o endereço de rede e o tamanho do prefixo. O prefixo e o tamanho do prefixo. Descobri isso aqui do meu endereço, da minha mensagem de anúncio de router, de router, né, de roteador. Agora eu preciso criar, tá? Não estou usando um servidor de DHCP para fazer isso, eu preciso que a máquina crie o seu endereço IP. Como ele faz isso? Tá? Tanto no caso do Slack puro, quanto no Slack com DHCP sem estado, o cliente que gera seu próprio ID da interface. Então é o cliente, é o teu computador que vai gerar o endereço IP dele. Ele só pega o começo que é o que ele da tua rede, mas o restante ele vai inventar, entre aspas, tá? A ID da interface pode ser criada por meio de um processo ou de um algoritmo chamado EUI64 ou um número de 64 bits gerado aleatoriamente. Roda um dadinho aí de uma porrada de interfaces, de faces, e o número que der é o número que ele vai usar. Tá? Processo EUI 64 e 3E definiu um processo para que seja utilizado para isso. Tá? Identificador exclusivo estendido, Extended Unique Identifier, ou EUI 64, que executa o seguinte: como que ele faz isso? Então, ele gera um ID de interface baseado no teu endereço MAC. Olha que legal. O MAC não é único, ou pelo menos muito próximo de ser único. Na tua rede local vai ser único com certeza. Então, ele vai pegar o teu endereço MAC e vai fazer uma gâmbia para criar o teu ID de interface. Tá? Olha o que ele faz. Ele vai pegar o teu endereço IP, ou teu endereço MAC, e vai partir no meio. Tá? Ele vai partir no meio. No meio desse endereço IP, desse endereço MAC, ele vai colocar FFFE. Tá? FFFE. Sempre FFFE. Tá? O restante do que vai depois ele repete. O restante do que vai antes, ele repete com uma pequena alteração. Tá? Que é pegar o sétimo bit do primeiro bloquinho do endereço MAC, tá? O sétimo bit, e mudar de 0 para 1. Tá? Então, isso é o que ele faz para gerar o ID de dispositivo utilizando o processo EUI64. Cai na prova também, galera. Qual o endereço de dispositivo, identificador de dispositivo, que é gerado em um processo EUI64 quando eu tenho o MAC tal? Tá? Então, é importante que vocês lembrem como isso é feito. Tá? Vou trocar a cor aqui para ficar melhorzinha. Tá? Ele divide no meio, coloca o FFFE no meio. Por que FFFE? Porque sim. Tá? Alguém gostava muito dentro da I3E. Mentira, tem toda uma lógica por trás disso. A mesma coisa com essa troca do sétimo bit. Tá? Mesma coisa essa troca do sétimo bit. Também tem uma lógica por trás disso, mas não faz parte do nosso escopo aí. Tá? Então é assim que é gerado. Tá? Ele não cria um número aleatório do zero. Se ele for usar o EUI64, ele faz isso. Isso me garante um ID, um identificador de dispositivo único, de uma maneira simples e direta. Ele usa o meu MAC. Para que é melhor que isso? Tá? Então, é uma maneira interessante que vocês precisam decorar. O que é EUI64? Técnica, processo, algoritmo utilizado para gerar um identificador
de interface único baseado na utilização do endereço MAC do computador. Como que ele faz? Divide no meio, põe FFFE no meio, troca o 7º bit. Tá? Então, a única coisa que vai mudar aqui é a segunda letra. O resto não muda. Tá? E o FFFE no meio. Então, lembrem-se que isso cai também na prova. É importante que vocês lembrem. Dependendo do sistema operacional, um dispositivo pode usar uma ID de interface gerada de forma aleatória ao invés de usar o MAC e o EUI64. Então, pode ser que o teu sistema operacional não implementou EUI64, não quis saber da I3E, não. Ele gera um número aleatório. Tá? E aí, é uma alternativa. O Windows Vista em diante, o Windows usa uma ID de interface gerada de forma aleatória. Tá? Em vez de uma utilizando o EUI64. Para garantir a exclusividade de qualquer endereço IPv6 unicast, o cliente pode usar um processo conhecido como detecção de endereço duplicado, DED, Duplicate Address Detection. Ele faz uma solicitação ARP para o seu próprio endereço. Então, ele gera um número aleatório e aí ele faz uma solicitação ARP para aquele número aleatório que ele inventou. Então, ele gerou o número 10.500. E aí ele faz uma solicitação de ARP, né? Entre aspas, na verdade é uma descoberta de vizinhança, para o número, para o IP 10.500. Alguém respondeu, opa, já tem alguém usando esse endereço aí. Então ele modifica, gera outro, até que ele acha algum que não está sendo utilizado. Se ninguém responder, exclusivo, e ele passa a utilizar. Certo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida até agora, galera? Tudo certo? Se tiverem dúvida, abre o áudio aí e taca ali pau. Endereçamento dinâmico para local link addresses. Endereços local link. Todas as interfaces IPv6 devem ter um IPv6, um endereço LLA IPv6. Como as GUAs, as LLAs também podem ser configurados dinamicamente. Eu não preciso configurar manualmente. A figura 1 mostra que o endereço de link local é criado dinamicamente com o prefixo FE80. Então, ele já sabe que tem que começar com FE80. Tá? E que a ID da interface é criada por meio de um processo EUI64 ou por um número de 64 bits gerado aleatoriamente. Então, o que ele faz? Ele faz o FE80 aqui no começo, deixa vazio aqui no meio e coloca ou um EUI64 ou um número aleatório aqui no final. Olha que legal. E olha que mais legal ainda, galera. Se o teu sistema operacional utilizar o EUI64 ao invés de um número aleatório, o teu GUA e o teu LLA vão ter o mesmo final. Então, você consegue identificar direitinho, né, de que interface está falando, que aquele LLA bate com aquele GUA e tudo mais. Tá? Então, começa com FE80, porque sim, porque foi definido que FE80 é o range para o LLA. Espaço vazio, que na verdade não é vazio, é zeros, tá? Mas como a gente utiliza o 2 pontos, ele vai sumir, tá? Para nós. E aí, no final, os últimos 64 bits, EUI64 ou número gerado aleatoriamente. Beleza? Sistemas operacionais como o Windows normalmente usarão o método para um GUA criado pelo SLAC e um LLA atribuído dinamicamente. Tá? Então, ele pega o GUA via SLAC, que vai criar ele automaticamente, provavelmente, e o LLA direto isso, atribuído dinamicamente. Tá? ID da interface gerada com EUI64 está aqui. Ó. Reparem que eu falei para vocês, deixa eu ver se eu tenho alguma cor que aparece bem aqui. Não. Esse aparece bem. Ó, então, aqui não está aparecendo o MAC desse cara aqui. Mas se a gente for ver tanto o endereço GUA quanto o endereço link local, por coincidência, estão batendo.
FC 994775CEE0. Tá? Então, provavelmente era FE. Provavelmente era FE e virou FC nessa inversão aí. Tá? E aqui no meio, FFFE, porque sempre FFFE. Tá? Já no gerado aleatoriamente com um número de 64 bits, eu não tenho essa mentira, tenho sim. Ó, os dois estão batendo também. Então ele aproveita o mesmo número gerado aleatoriamente para configurar os dois. Tá? Esse aqui daí, nesse caso, não é um... não tem a ver o MAC, não tem o MAC aqui dentro de forma nenhuma. Tá? E a gente identifica porque não tem o FFFE em lugar nenhum. Show? Tranquilo? Os roteadores Cisco criam automaticamente o IPv6 de link local sempre que o endereço unicast global é atribuído à interface. Por padrão, os roteadores Cisco usam o EUI64 para gerar a ID de interface. Tá? Então, quando eu configuro o endereço IPv6 global, ele já gera um link local para mim utilizando o processo EUI64. Tá? Logo, se eu não fizer a configuração manual desse IP de link local, ele já vai ter isso configurado dentro dele. E aí fechou. Você não precisa fazer nada. Tá? Aqui está um exemplo de um LLA configurado dinamicamente na interface G000 de um roteador 1. Tá? Show interface, Gigabit Ethernet 000. Está ativo, o protocolo está ativo na linha, hardware é tal, o endereço 7079 B392 3640. O MAC está aqui, 7079 B392 3640. Show IPv6 Interface Brief, tá? Como a interface está up, ele já gerou aqui o meu link local, F80, 72, porque ele mudou o segundo dígito, tá? 7279, B3, dividiu no meio, colocou FFFE, e aí terminou, 923640. Tá? E já o endereço GUA está aqui embaixo, configurado por eles, com aquela detalhezinho que eu falei para vocês que eles fazem o charminho de colocar o ACAD, do NetACAD no meio. 2001, DB8, 2 pontos ACAD, 2.1, 2.2.1. Tá? Então, se por coincidência alguma empresa tiver somente letras A, B, C, D, E F no seu nome, ela poderia registrar algo que tem o nome da empresa dentro do endereço IPv6. Tá? Então aqui é só para mostrar para vocês como isso apareceria dentro de um roteador da Cisco. E vocês estão vendo que esse EUI64 apareceu várias vezes, tá? Então, deem uma olhada, estudem ele um pouquinho, decorem um pouco o que é, para que serve e tudo mais, porque isso é cobrado bastante. Os endereços da Cisco criam automaticamente o endereço de IPv6 link local sempre que um GUA é atribuído a alguma interface. Por padrão, os roteadores Cisco utilizam o EUI64 para gerar a ID da interface para todos os endereços de link local de interfaces IPv6. Tá? Meu Deus, não foi isso aqui que eu acabei de mostrar? Acho que foi, acho que ele repetiu. Enfim, tá aí. Se foi a mesma coisa, então foi duas vezes. Tá? Então ele mostrou ali para nós o LLA configurado dinamicamente na interface Gigabit Ethernet 0 do roteador 1, usando o endereço MAC como base por utilizar o processo do EUI 64. Tá? Multicast. Os endereços multicast do IPv6 tem o prefixo FF00. FF00. Há dois tipos de endereços multicast IPv6.
os endereços multicast bem conhecidos, well known, e os endereços de difusão seletiva solicitados. Tá? Endereço multicast, assim como no IPv4, só podem ser endereços de destino. Nunca pode sair um pacote de alguma máquina com o endereço multicast como origem. E aí é um bug feio. Quem tem que enviar o envio é feito por uma máquina só. Então, nunca endereço de origem. Cai na prova também às vezes. O que acontece com o roteador quando recebe um pacote com o endereço de origem FF00? Dá um bug tremendo aí. Tá? Chegou um pacote que não deveria ter chegado nunca com um endereço de origem multicast. Tá? Os endereços multicast conhecidos são atribuídos e reservados para alguns grupos de dispositivos predefinidos. E aqui é uma das vantagens que o IPv6 traz para a gente em cima do IPv4. Dois grupos comuns. Grupo FF02, um grupo. Grupo multicast de todos os nós. Esse é um multicast ao qual todos os dispositivos se juntam, todos respondem. Um pacote enviado para esse grupo é recebido e processado por todas as interfaces IPv6 naquela rede local. Tá? Então, grupo multicast de todos os nós. Que eu não entendi o que ele fez. Já vamos descobrir. Vamos fazer a explicação aqui. Todos os dispositivos habilitados em IPv6 se juntam. Um roteador se torna membro desse grupo quando é ativado como roteador IPv6, com o comando de configuração global IPv6 Unicast Routing. Tá? Um endereço multicast solicited node é semelhante a um multicast all nodes. É igualzinho, só que é um pouquinho diferente. Tá? Ele é mapeado para um endereço multicast Ethernet especial. A placa de rede Ethernet pode filtrar o quadro examinando o endereço MAC de destino, sem enviá-lo ao processo IPv6 para verificar se o destino é pretendido pelo IPv6. Então, o que acontece, pessoal? Eles criaram uma forma de, no endereço de multicast, embutir o MAC de destino de forma que, quando as placas de rede recebem esse pacote, eles, analisando o endereço de IP de destino, eles já conseguem dizer se é para ele ou não, sem a necessidade de desempacotar níveis acima. Tá? Então, quando é um multicast, né, todos os nós, todo mundo vai desempacotar e ver se tem alguém para receber aquilo. Quando é um solicited node, eu coloco ele em boot no endereço IP, no endereço de multicast, para quem que é aquilo. E aí o switch vai fazer a parte dele de encaminhar para todas as outras interfaces. Tá? Como se fosse um broadcast que aqui não existe mais. Ele encaminha para todos, ele inunda para todas as outras interfaces. Mas aí, ao chegar no computador de destino, nos dispositivos finais, aí que vai ter a diferença. Tá? Quando ele analisar, ele vai desempacotar camada 0, 1, 2, camada 1, 2, 3, e vai ver o endereço de destino. E aí, através do endereço de destino, ele já vai poder analisar. Não, esse não vai me interessar. É, por exemplo, o que acontece com uma solicitação de descoberta de vizinhança. Tá? É o equivalente do ARP, do IPv6, lembram, né? Então, quando ele faz uma descoberta de vizinhança, ele quer descobrir só de alguém. Ele não precisa que todo mundo desempacote para ver se é ele ou não. Então, eles criaram uma forma de descartar o pacote antes. Isso foi uma das preocupações do IPv6. Descartar pacote de broadcast mais rápido. Porque, putz, ficar desempacotando o pacote de broadcast gera muita latência na rede. Tá? IPv6, justamente, não é para mim, pimba. Joga fora e vamos para o próximo. Quanto mais rápido ele fizer isso, melhor. Tá? Então, aqui, ó, minha placa de rede
determinou que esse multicast é para mim. Então, aí sim, ele vai jogar para cima e vai desempacotando para cada uma das camadas necessárias. Nas demais, essa análise é muito rápida e descarta já logo de cara. Tá? Não chega nem a jogar para fora da placa de rede aquilo lá. Filtra o quadro examinando o endereço MAC de destino, sem enviá-lo ao processo IPv6 para verificar se o dispositivo é o destino pretendido ou não. Tá? Como funciona uma subrede no IPv6, pessoal? Ó, já desenhei isso aqui para vocês alguns slides atrás. Então, o IPv6 foi projetado com subredes em mente. Tá? Um campo ID de subrede separado no GUA é usado para criar subredes. O campo ID da subrede é a área entre o prefixo de roteiramento global, tem o endereço GUA, tá? E o ID da interface. Tá? Reparem, barra 48 no routing, mais 16 no ID da subrede, prefixo barra 64. Então, ele soma isso aqui na hora de definir qual é o prefixo. Beleza? E tamanho recomendado de interface ID continua 64 bits. Não quer dizer que sempre dê para usar 64 bits. Dependendo da conexão com o teu provedor, ele vai te dar um ID de interface menor. E aí nós temos outras coisas para fazer com isso. Dado o prefixo de roteamento global, tá? Com um ID de subrede de 16 bits, tá? Então tem aqui, ó, meu provedor me deu isso aqui. Vou usar 16 bits para subrede, para sobrar os 64 bits lá no final para o ID de interface. Isso me dá a possibilidade de fazer 65 mil subredes barra 64. Então é aquilo que eu estou falando para vocês. O tamanho do endereço IPv6 é algo que nós não vamos conseguir entender por muito tempo. Por muito tempo. Tá? Prefixo de roteamento global é o mesmo para todas as subredes. Então, em todas as subredes, essa parte aqui vai ser exatamente a mesma. Eu só vou mudar a partezinha que representa a minha subrede. E reparem que o barra 64 continua. Barra 64 e pronto. Tá? Então, como eu posso 0001, 0002, 0003 até o 1629, 1630, 1631, até o ABCD, ABCF, ABD0, ABD1, até o FFFF, isso me dá o tamanho de 65 mil subredes diferentes dentro da minha rede. Eu não consigo imaginar uma empresa que precise de 65 mil subredes. Nem que o administrador de rede pirou de dividir tudo em subrede. Eu não consigo imaginar uma necessidade para um esquema de subrede tão grande. Tá? Importante, questão de prova. O que acontece com o prefixo de roteamento global quando a gente utiliza a subrede? Ele é o mesmo para todas as subredes, não fica mudando. Tá? Mesmo prefixo de roteamento global, que é o que o teu provedor vai te dar. O teu provedor vai te dar isso aqui. E aí fechou, é teu. Tá? Somente o hexteto da ID de subrede é incrementado em hexadecimal para cada subrede. Então, o provedor me deu essas primeiras 3 hextetos, o quarto hexteto vai aumentando conforme eu quiser usar subredes. Subrede 0, subrede 1, subrede 2, subrede 3, subrede 4 e assim por diante. Então, é uma forma de fazer essa separação, esse separamento em subredes. Topologia de exemplo, né, requer 5 subredes, uma para cada LAN. E também o link serial entre os dois roteadores. Então, aqui ele está me dando um exemplo de rede. Tá? As 5 subredes IPv6 foram alocadas com o campo ID de subrede do 1 ao 5. Normalmente eles não utilizam o 0 como uma subrede. Por quê? Porque o 0 como uma subrede vai fazer ele sumir nessa abreviação aqui. Então, se eu usar um número diferente de 0, ele sempre vai aparecer. Tá? Então, por isso que nós utilizamos normalmente números diferentes de 0. Então, olha como é que ele fez. 2001 DB8 ACAD, tá? Prefixo que o provedor me deu.
2.1. 2.1 é o meu gateway padrão. 2 pontos, 2 pontos. Por que 2 pontos, 2 pontos? Porque aí 2 pontos, 2 pontos é o 0 no final. Gateway padrão. Tá? E essa máquina vai ser a 2 pontos, 2 pontos, 10. Dentro dessa rede aqui. 2001 DB8 ACAD 2 pontos, 2. Subrede 2. Gateway padrão. Tá? Interface de dispositivo 10. Subrede 4, interface 10. Subrede 5, interface 10. A subrede 3 ele separou para utilizar dentro da comunicação serial entre esses dois roteadores. Então, 2.3, 2.2.1, 2.2.2. Tá aí. Um exemplo de fazer subrede em IPv6. Muito mais simples do que um IPv4, onde você tem uma grande quantidade de cálculos, tem que bater máscara, fazer subrede. Não, cara, aqui como tem IP sobrando para tudo, pau na buia, põe o negócio para funcionar aí. Tá? Só lembrando que o IP, o endereço da subrede, isso é importante, entra junto no cálculo do prefixo. Tá? Se não entrar junto no cálculo do prefixo, ele entraria no ID do dispositivo, e aí não vai fazer o isolamento de subredes. Tá? Então, o tamanho do endereço da subrede entra junto no cálculo do prefixo. Faz parte do endereço da rede e não do endereço do dispositivo. Beleza? O exemplo mostra que cada uma das interfaces do roteador foi configurada para estar em uma subrede diferente. Tá? Então, IPv6 address 2001 DB8 ACAD 2.1. Professor, mas você não disse que aqui o 1 é o endereço subrede. Não, mas ele entende isso. Tá? Porque isso aqui faz parte do prefixo. Faz parte do teu endereço da rede. Tá? Você vai construir isso de acordo com o range de IP, o alcance de IP que o teu provedor te der. Tá? E soma junto na hora de calcular o prefixo. Tá? Então, esse dispositivo R1 tem uma interface na rede 1, outra interface na rede 2 e outra interface na rede 3. Vamos ver? Ó, ele está falando desse roteador aqui. Ó. Uma interface vem aqui para a rede de cima, outra vai para a rede do meio e outra vai para a rede de baixo. Tá? Então, aqui é o exemplo da configuração daquele roteador ali. Professor, e cadê o IPv6 LLA? Calcula automático porque eu não defini. Se eu quisesse definir, eu definia. Não defini, ele calcula automático. Tá? Como é um roteador da Cisco, usando aquele processo que nós vimos aqui, EUI64, usando parte do MAC como parte do endereço LLA. Beleza? Secou a garganta já, galera. IPv4 tem um máximo teórico de 4,3 bilhões de endereços e a ETF criou vários protocolos e ferramentas para tentar fazer isso durar, mais tempo. Tá? Chegou uma hora que não deu, estourou, criaram IPv6 e criaram várias ferramentas para permitir uma transição para o IPv6 de uma maneira menos traumática. Por quê? Porque se eu, de repente, desligasse o IPv4 e ligasse o IPv6 pronto, na rede inteira do mundo inteiro, o que acontece? Pô, se o meu dispositivo suporta os dois, beleza, tô suave. Mas e os servidores que os caras têm, os roteadores, os switches que a empresa tem há 2, 3, 5, 10 anos e não suportam IPv6? Ficaria isolado da rede. Tá? Então, técnicas de migração foram criadas, divididas em 3 categorias. Pilha dupla. O que é pilha dupla? Pilha dupla é rodar os dois protocolos, IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo. O computador, o switch, o roteador vai decidir qual ele vai utilizar de acordo com o que está vindo e o que ele está transmitindo. Tá? Encapsulamento, joga por dentro de um túnel IPv6 ou de um túnel IPv4. Tá? E a tradução. A tradução é o equivalente a você fazer um NAT. Tá?
Endereço IPv6 tem 128 bits, são escritos com uma sequência de valores hexadecimais. Tá? Formato preferencial para escrever é x, 2.x, 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 8 hextetos. Tá? Cada hexteto, 4 valores hexadecimais. 3 tipos de endereço IPv6. Unicast, multicast, ncast. Unicast, identificador único para uma interface apenas. Tá? Unicast global é o meu global roteável único na internet toda, exclusivo. Tá? O link local não é exclusivo, não é global, não é roteável na internet toda. Permite que os dispositivos se comuniquem com outros dispositivos dentro de sua própria rede. Tá? Somente nesse link. Somente nesta subrede. Comando para configurar igual IPv6 em uma interface é IPv6 address, IPv6/prefixo. Fechou. Um dispositivo obtém um GUA dinamicamente através de mensagens ICM-IPv6. Ele faz algumas trocas de mensagens ICM-IPv6, usando principalmente o router Discovery e o router Announcement, né, para a cada 200 segundos para todos os dispositivos habilitados para IPv6 na rede. Então, os roteadores enviam essa mensagem de anúncio de router a cada 200 segundos para todos os dispositivos, para confirmar que ele está ali e está funcionando. Tá? As mensagens RA têm 3 métodos. Slack com servidor DHCP que não controla os IPs, e só o DHCP sem o Slack, que aí o DHCP precisa fazer o controle dos IPs também. O ID da interface pode ser criada por meio de um processo EUI64, que usa um pedaço do MAC, divide ele no meio, FFFE, fechou o pacote. Ou um número de 64 bits gerado aleatoriamente. Roda uma roleta, o número que cair ele tenta usar. Antes de usar, ele faz uma descoberta de vizinhança para ver se alguém já está usando. Se alguém estiver usando, gera outro, tenta outro, deu. Então, daí ele utiliza. Usa o endereço MAC, e insere outros 16 bits no meio do endereço para criar uma ID de interface de 64 bits. Dependendo do sistema operacional, um dispositivo pode usar um número aleatório gerado para isso, ao invés de usar o EUI64. Microsoft nunca gostou muito de padrões, Internet Explorer que eu diga, então ele não usa. Agora, se eu não me engano, o Windows 10 está utilizando, até tem que fazer esse teste depois. Todos os dispositivos IPv6 devem obrigatoriamente ter um LLA, Local Link Address. Tá? Podem não ter um GUA, mas um LLA é obrigatório. Pode ser configurado manualmente em Vento 1, tá? Ou criado dinamicamente por processos parecidos com quando vai fazer o GUA dinamicamente. Os roteadores Cisco criam automaticamente sempre que um GUA é atribuído à interface. Se você quiser, você também pode definir manualmente. 2 tipos de endereço multicast, conhecidos e de nós solicitados. Tá? Conhecidos são grupos, all routers, todos os roteadores, todos os nós, são os grupos conhecidos. E os de nós solicitados é aquele que ele manda, mas mirando em um só. Tá? Ele encaminha para que cheguem todos, mas mirando em um só. E aí ele utiliza aquele esquema de fazer a verificação, a interface fazer a verificação, se vai interessar para ela ou não, podendo descartar antes de precisar desempacotar muito e processar muito aquele pacote. 2 grupos de multicast atribuídos são o FF... esse que era o problema daquele slide que estava escrito errado, tá? FF02 2.2.1 é um multicast de todos os nós, tá? O FF02 2.2.2 é um multicast de todos os roteadores da minha rede. Então, se eu quiser fazer uma comunicação com todos os roteadores e não com os computadores, eu mando para o multicast FF02 2.2.2. E aí ele vai encaminhar, o switch vai fazer o serviço dele de inundar, jogar para todas as outras portas ativas, menos a que chegou. E aí lá nas pontas os computadores já vão verificar. Opa, eu sou um roteador? Não, não sou, não estou nesse grupo não. Descarta e joga fora. Sou roteador? Não, não sou, descarta e joga fora. Tá? Então é uma forma de você fazer
atualizações, por exemplo, de rotas muito eficiente, porque apesar de ser um broadcast que vai utilizar banda na tua rede, de ser um broadcast, né, de ser um pacote multicast que vai ser inundado, vai utilizar banda na tua rede, mas não vai utilizar tanto processamento nos dispositivos finais. Tá? O endereço multicast solicited node é semelhante a um all nodes, mas mira em apenas um nó. A vantagem é que ele é mapeado para um endereço multicast Ethernet especial. E aí, assim que identifica que você não quer, ele já descarta esse pacote antes de precisar fazer o processamento todo. IPv6 foi projetado com subredes em mente, um campo ID de subrede preparado no GUA, separado no GUA IPv6 e é usado para criar subredes. Lembrando, o espaço do ID de subrede, ele precisa ser somado no prefixo, senão tua subrede não vai funcionar, não vai ter o isolamento entre elas que deveria ter. Beleza? E aí nós terminamos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Estou parando nossa gravação.